Vamos ver aqui, gente, depois daquela aula que a gente teve ontem, o que os nossos sábios falam sobre acordar em Rhapsody. Vamos ler, são aqui 19 páginas, não sei se a gente consegue ler tudo, mas vamos iniciar aqui, ó. Aqui no parágrafo 171, eu não fiz nessa, eu não coloquei aqui da onde, qual paraxá era, só me preocupei em botar o assunto mesmo. Ele pergunta como ela, que é Malhut, nosso planeta, tá vendo? Se levanta pela palavra proferida. Pergunta. Ele responde, porque quando uma pessoa acorda de manhã, né? Ou seja, de madrugada, na hora que abre os olhos, ela deve, a princípio, louvar e abençoar o seu mestre. Veja, isso é o mandamento do Zohar. A primeira coisa que nós fazemos como quando abrimos nossos olhos são as rezas iniciais que a gente faz no Sidu, não é? Então, é o Moderani Nefanecha, Melehave, Kayanshi, Rezatab, Nishimati, Rabai, Munaterra. Dou graças a ti, ó Rei vivo existente, pois devolveste a minha alma com piedade. Então, a primeira coisa que se faz, isso é uma palavra do Zohar, que se deve fazer, é ele deve louvar e abençoar o seu mestre. Como ele deve fazer a bênção? Foi o que os piedosos fizeram. Prepararam ao seu lado um vaso de água e, quando acordaram à noite, lavavam as mãos e levantaram-se e estudaram a Torá. O vaso de água aqui é o desejo de se lavar em relação à questão de receber para si mesmo. Eu lavo minha mão, é natural, né, que a gente lave as mãos quando acorda, lave o rosto, ninguém nem consegue levantar sem isso, né? Mas a questão aqui é lavar a mão do desejo de receber para si mesmo. Não é de receber, é de receber para si mesmo. Então, eles levantaram-se e estudaram a Torá. A primeira coisa que eles levantaram para fazer foi para estudar a Torá. E abençoaram na recitação da Torá também. Então, quer dizer, conforme a pessoa vai lendo, ela pode ler em voz alta. Isso não se sabe ler o hebraico. Tudo bem, ler em português, mas quem sabe um dia você não consiga aprender o hebraico. Quando o galo canta, veja, é extremamente cedo e é exatamente a meia-noite. Tá vendo? Qual é a meia-noite? Não é a meia-noite do 0 horas da manhã, é a meia-noite, vamos lembrar aqui, dos horários alárricos de reza. Veja, então tem os horários alárricos, né? Então veja, o amanhecer foi 3h39, porque são horas proporcionais, né? Então geralmente 3h39 é o horário ali, né? Da divisão da noite, que foi ao amanhecer, tá vendo? Então, aqui para Cabalá, 3 horas geralmente que a gente coloca, tem alguns sábios que acordam 1 hora da manhã, então 3h39 é o horário exato para começar os estudos. Então, veja só, o que acontece aqui? Então, à meia-noite é esse horário, tá vendo? Então, o santo bendito seja ele, se junta aos justos no jardim do Éden. É proibido proferir qualquer bênção pela manhã com as mãos impuras, ou seja, com desejo de recepção, com desejo sabe, ir aos mundos espirituais para pedir benefícios para si mesmo. Então, como é a qualquer hora do dia. Então, não pode se ir sem lavar as mãos, com as mãos impuras, não é?
para rezar o Eterno. É lógico que a primeira base, né, também serve para a segunda base, ou seja, ninguém vai ir no banheiro, não lavar as mãos, né, ou fazer suas necessidades, vai tomar um banho antes de estudar a Torá, fazer rezas, isso é necessário realmente, tem que ficar sempre com o corpo limpo, não é? Isso é higiene divina. Diz ainda aqui, ó, 171, 172. O quinto compartimento é aquele que a luz brilha mais intensamente do que em qualquer um dos anteriores. Veja, a gente está falando aqui sobre algumas divisões espirituais. Nelas estão anjos e alguns, aqueles que representam o juízo, são anjos de fogo. Tá vendo? Todo anjo de juízo são de fogo, não naturalmente fogo que a gente conhece. Aqueles que representam a misericórdia são os anjos de águas. Às vezes a misericórdia é proeminente, quando os anjos aquosos são dominantes. E às vezes o julgamento é proeminente, quando os anjos ardentes são dominantes. As águas estão do lado direito da árvore sefirótica, não é? E os de fogo estão do lado esquerdo. Ocasionalmente, alguns desses anjos brilham enquanto os outros estão na escuridão. Ambos os grupos de anjos supervisionam o canto de seu mestre, né, o canto de cantar, alguns anjos dos juízos à meia-noite, e os anjos da misericórdia ao amanhecer. E um ministro governa os dois. Ele se chama Cadiciel. Seu dever é atrair a Kedushá, a santidade, para os mundos inferiores. Ele continua aqui. À meia-noite, o vento do norte se levanta. Lembrando que esse 171 e 172 são um texto só. Por isso que depois parece não falar de meia-noite, mas ele está explicando aqui o que acontece. Aí sim, segue-se aqui para o item 49. À meia-noite, é o vento do norte. O que é o vento do norte? É Gevurah, o sistema de Gevurah. Então, à meia-noite, esse sistema se levanta. O vento do norte, o que se levanta? Gevurah, juízo. E o santo bendito seja ele, vem ao jardim do Éden para se alegrar com os justos. Isso aqui é uma outra questão que se deve entender muito bem. E esse vento norte que vem de Biná, por que ele bate e alcança os ministros encarregados de cantar meia-noite? Tá vendo? Existem ministros ali designados para cantar meia-noite. Agora, veja, quando a gente tem, não é, gente? A gente sabe que a gente tem ali a questão de Biná, não é? Biná, temos Biná. Abaixo de Biná, nós temos o quê? Temos Gevurah. Eles estão do mesmo lado, tá vendo? Eu tenho Biná aqui na árvore sefirótica, aqui abaixo eu tenho Gevurah. Por isso que ele fala Biná, porque o juízo também sai aqui de Biná para descer diretamente, mais diretamente para Biná do que para as outras sefirot. E daqui se segue esse sistema de juízo. E ele fala aqui, esse vento norte, que é Gevurah, ele bate e vai, tá vendo? Esse vento norte de Biná, bate e alcança os ministros encarregados de cantar à meia-noite. Todos cantam. No mundo espiritual, todos esses ministros cantam e começam a cantar, permitindo assim que os níveis inferiores cantem. Como níveis inferiores são os de Malhut. Quando a escuridão profunda, pouco antes do amanhecer, se junta a luz da manhã. Ou seja, há uma penumbra ali, há uma troca de questão entre a luz da noite e a luz do dia. Todos os outros anjos das águas à direita e todas as estrelas do firmamento os ajudam, junto com os anjos do fogo do lado esquerdo. Como cantar é de esquerda, eles precisam da ajuda da esquerda, a coluna dos anjos, desses anjos da esquerda para cantar, como está escrito. As estrelas da manhã cantaram juntas, e os filhos de Elohim gritaram de alegria. Isso é Iov 38, 7. Porque
todos os anjos cantam de manhã, até Israel abaixo abre com cânticos e louvores depois. Como esses anjos são mais importantes do que Israel, Israel recebe deles força para cantar. Veja, os cânticos já começam lá de cima, né, dos mundos espirituais. O santo e bendito seja ele, deleita-se com as almas dos justos, o poder da meia-noite dá às almas dos vivos a capacidade de se conectarem a almas justas, que partiram do nosso reino e agora habitam no Jardim do Éden. Veja, isso aqui é muito importante. Acordar de madrugada te dá o direito e a força para se conectar à alma dos Sadiquins, que já viveram aqui no nosso mundo e que agora estão no Gan Eden. O Gan Eden superior é Binah. Olha que bonito. Então, a gente para pensar, né, o poder da meia-noite dá às almas dos vivos a capacidade de se conectarem às almas justas que partiram do nosso reino. Isso significa o quê? Que sem o acordar da meia-noite, a pessoa não tem a capacidade de se unir com os sadiquins, os justos. E ele continua aqui. O Criador vem estar com ambos os grupos, essas horas místicas da noite. A relevância dessa passagem: enquanto a Torá é um instrumento projetado para o nosso mundo físico, o Zohar é um produto do reino espiritual, acima dos elementos físicos de tempo, espaço e movimento. Assim, podemos sempre acessar a energia despertada durante a meia-noite, através das palavras sagradas que contam esses segredos místicos, que são as letras sagradas do aramaico do Zohar. São as mesmas letras em hebraico, né? Só muda a formatação. Veja, aí partimos do 15, agora ó, continuamos. Por que isso? Por isso, porque as almas são fruto da obra do bendito seja ele. São uma árvore da Torá, etc. Em cada uma e todas as noites, está vendo? Em cada uma das noites, olha, ele separa aqui em unidade, e depois ele vai para o plural, e todas as noites, as almas dos justos se levantam para o Jardim do Éden. O que, que ele está falando aqui? Ó? O justo, os servos do Eterno, eles não ficam uma noite só. Todas as noites, as almas dos justos se levantam para o Jardim do Éden. Não tem um dia que isso não aconteça. E à meia-noite, o Santo Bendito seja ele, vai até esse Jardim do Éden para se deleitar com eles. Então, o próprio Eterno vai lá ver eles estudando a Torá. Com que ele se deleita? Com que ele se deleita? É com as almas do vivo ou dos falecidos? Com quem ele faz isso? Rabi Yossi responde: com todos eles, com todas as almas, com aqueles que habitam nesse mundo de verdade e com aqueles que habitam neste mundo aqui que nós estamos, ou aqueles que estão lá no Gan Eden, e as pessoas que estão aqui também no mundo que nós vivemos, junto com todos eles. O santo bendito seja ele, encontrará prazer. Veja, o eterno, que coisa linda, né? Ele, né? O bendito seja ele encontra prazer à meia-noite, no Jardim do Éden. O Rabi Yossi disse: você diz que ele até se deleita com aquelas almas, do 17, agora seguindo aqui, deste mundo. Como pode ser isso? Ele responde: porque à meia-noite todas as pessoas verdadeiramente despertam para estudar a Torá, recitar todos os louvores da Torá. É muito importante porque o Zohar ele fala quem é justo e quem não é justo, né? Ó, o que ele diz aqui? Porque há uma explicação do o que à meia-noite todas as pessoas, está vendo? Ó, como é que ele bota aqui o todo, todas as pessoas verdadeiramente justas despertam para estudar a Torá e recitar todos os louvores da Torá. Agora, se aqui são os verdadeiramente justos, que acordam à meia-noite e têm a conexão com o Eterno, o que são os que não são, que não acordam? Não são justos.
Porque o que que a Torá fala? Olha, gente, a minha cabeça, tem uma parte do Torá que fala assim, o meu coração, o meu cérebro combine com o que a minha boca fala, concorde. Mas não é essa coisa de concordar imediatamente. Porque muita gente fala assim, olha, tem que estudar a Torá, aquele dia eu estudo. Ah, eu tenho que acordar de madrugada, mas no dia eu acordo, não levo a coisa a sério. Veja, essas pessoas, elas não são verdadeiramente justas. Não são. Me desculpe, se algum de nós, às vezes, falha nisso, porque vimos acima que é todos os dias, não é um dia ou outro. E isso, pelo que a gente vê aqui, não é algo para se brincar, né? Veja, porque existe todo o mundo espiritual fazendo a mesma coisa. E aprendemos que o santo bendito seja ele, juntamente com todos os justos que estão no jardim do Éden, todos escutam, todos eles escutam atentamente as suas vozes. Está todo mundo escutando. E durante o dia, quando se faz isso, um fio de graça, né, um fio de Hesed, é tecido em torno deles. É muito importante entender isso. Por quê? A Bíblia fala sobre o Taná fala sobre esse fio de prata. Esses que estudam de madrugada, um fio de Hesed, de bondade, é tecido sobre eles, estão protegidos. Moré, e aqueles que não fazem isso? E espiritualmente não estão protegidos. Se for cabalista, vai levar muita pancada na cabeça até aprender a respeitar o Zohar Kadosh e as palavras dos sábios. Porque tem muita gente que brinca, tem muita gente que dorme durante os shiurins, tem muita gente que não presta atenção de respeitando o Zohar Kadosh. Não está de respeitando o Moré, né? Está de respeitando a própria Shekhinah, o próprio Eterno. Todos eles escutam atentamente as suas vozes. E aí vai vir um fio de graça, vai vir uma proteção para a alma. Exatamente não sair da Torá. E vai ter força para quando acontecer situações complicadas, para nossa retificação, para a gente poder ter força para continuar na Torá. Ele continua aqui, um tecido em torno deles, é tecido esse fio de prata, como está escrito, mas Hashem ordenará a sua bondade amorosa durante o dia e a noite, e o seu cântico estará comigo, Tehillim 42, 9. Está vendo por quê? Durante o dia e também à noite, porque se acordou de madrugada para estudar a Torá. Por causa da canção, à noite eles merecem sua bondade amorosa durante o dia, senão não merece. Tá vendo? Não são justos. Vamos repetir aqui, ó. À meia-noite, todas as pessoas verdadeiramente justas despertam para estudar a Torá. Se não desperta, mas Moré, o cara se veste, o cara faz todas as rezas do Sidu e não sei o que não é para fazer. A alma não tem mais habilidade para isso. A gente chegou a um nível de ego que não só o estudo do Zohar Kadosh, a gente lê umas pequenas partes, meditações, mas somente o estudo do Zohar Kadosh é que pode livrar à meia-noite, e durante o dia, enquanto a pessoa puder. Tirando daqui, né, só é verdadeiramente justo quem estuda a porta de madrugada. Mas tem um rabino muito famoso, ele ensina Midrashim, ensina isso, e etc. Enfim, e ninguém sabe se ele acorda de madrugada, e etc. Ele não é justo. Não é justo. Ele não tem nada a ver com o verdadeiro, né? Ele não tem nada a ver com aqueles que despertam de madrugada para estudar a Torá. E a gente tem visto muito disso no nosso mundo, aqui, principalmente no nosso Brasil. Um monte de gente se vestindo de judeus, abrindo sinagogas, fazendo shows, né?
shows ali que são judeus, querendo guardar Shabat e guardando uma responsabilidade do que eles nem sabem, querendo ler 200 páginas do Sidu e não são verdadeiramente justas essas pessoas. Aqui não é as palavras do Rabi Yossi, tá vendo? Já tinha isso antigamente. Então, ele continua aqui, né? Venha, eis que o rei Davi costumava acordar meia-noite, tá vendo? E o rei Davi. E se você pode deixar que ele se sentou e deitou na cama, outra atenção. Ó, e se você que está aí deitado dizer que ele ficou pelo menos sentado ou se deitou na cama enquanto recitava essas músicas e elogios, não é assim. Não pense que ele é igual a você. Não é assim. Ele não era igual a gente, o rei Davi. Pelo contrário, tá vendo? Pelo contrário. É como está escrito. À meia-noite, o que que ele fez aqui? Ó? Levantar-me-ei, não ficarei deitado. Olha o verbo, levantar-me-ei para te dar graça. Não é dar graça ao eterno deitado. Terrilim, isso está naquele terrilim maior de 119 e 62. Eu me levantei, eu me levantarei. Definitivamente significa que ficou de pé enquanto estava ocupado com as canções ou louvores da Torá. Aqui a gente acaba esse pequeno parte aqui desses versículos, começou aqui no 15, foi até o 18, e começamos aqui outro parágrafo. Rabi Yehudá acordou uma noite para estudar a Torá. Veja, todos eles sempre acordavam e levantavam para estudar a Torá. Era meia-noite em uma pousada da cidade de Mata Merezia. Havia um judeu hospedado lá que havia chegado com 2 sacos de roupas para vender. O Rabi Yehudá abriu a discussão dizendo: e esta pedra que coloquei para uma coluna será a casa de Eloquim. Isso é o Bereshit 28, 12, 22, 28, 22, que é, inclusive, a paraxá que a gente está lendo, não é? Vai ser. Essa pedra continuou, é a pedra fundamental sobre a qual o mundo foi plantado. É a saber, essa pedra foi construída, é o templo sagrado, o qual a gente já sabe que não é o templo que eles botam ali de pedra. Sobre o que o mundo existe, o Zohar disse, discute nossa ignorância a respeito dos pilares que sustentam o nosso mundo. O que é essa pedra, né? As forças espirituais invisíveis que dão origem a toda existência. Essa é as pedras. O Zohar, então, se concentra em outro conceito sobre o poder. Veja, existe um poder à meia-noite. A grande importância é atribuída ao estudo espiritual e ao trabalho durante as horas que vão da meia-noite ao nascer do sol, quando a luz do Criador é intensificada em nosso reino físico. Mais uma vez, são palavras dos nossos sábios. Rabi Yehudá, né, ele encontrou com o judeu, eles começaram a discutir sobre Bereshit 28, 22, que é exatamente a paraxá que a gente está estudando. A gente já falou de Haranã, falamos de Becheva, vamos falar de Becheva, acredito, às 10 horas também. E essa foi o quê? A pedra fundamental sobre a qual o mundo foi plantado. Só existe sobre isso. E sobre essa pedra foi construído os mundos espirituais superiores. Qual é a pedra? Né? Sobre o que o mundo existe. O Zohar discute essa ignorância. Veja, a nossa ignorância, ó, das pessoas que não acordam de madrugada, que não levantam para estudar a Torá, que não lavam seu rosto, não ficam deitadas, é para levantar-se. Por quê? Eles estão falando, não estão falando de outra qualquer coisa, eles estão falando a respeito dos pilares que sustentam o nosso mundo. As forças espirituais invisíveis que dão origem a toda a existência. O Zohar, então, se concentra em outro conceito sobre o poder da meia-noite. Veja, existe uma força.
grande importância atribuída aos estudos, está vendo? Não é uma pequena importância, são grande importância. Por quê? Porque a gente está falando da fundação do universo, do mundo. Então, grande importância atribuída ao estudo espiritual e ao trabalho durante as horas que vão da meia-noite, veja, da meia-noite. É preciso, às vezes, é preciso a gente ser muito enfático com o que a gente vai ler. Ó, meia-noite ao nascer do sol. Quando a luz do Criador é intensificada em nosso reino físico. Quer dizer, aquelas pessoas que seguem todo esse ritmo, elas acordam, levantam, sentam nas suas cadeiras, lavam seus rostos, suas mãos, vão no banheiro fazer o esvaziamento, né? Porque também isso é um mandamento da Torá, esvaziam seus rins, fazem o seu intestino ali vazio, se colocam plenos para estudar a Torá, acordados. Então, isso se faz exatamente não durante o período que o estudo já começou, isso se faz antes do estudo começar. Então, o aluno ele pode acordar às 3 horas da manhã, 3 e pouca, e ele pode começar esse rito de limpeza, das rezas, ele pode fazer isso. Ele não precisa exatamente acordar em cima da hora que a reza vai começar, ou numa correria danada, fazer isso, ele tem que fazer antes. Ele continua aqui. A relevância dessa passagem. O aumento do poder espiritual liberado no cosmo, preste atenção, durante as horas intermediárias da meia-noite e da manhã, é disponibilizado para nós pelas palavras de sabedoria que compõem essa nossa porção. Veja, há um aumento significativo do poder espiritual liberado, olha, no cosmo, em todo o universo, durante as horas intermediárias da meia-noite e da manhã, disponibilizado para nós pelas palavras de sabedoria que contrapõem essa porção. Ele segue aqui, então. Vinde, eis que quando a meia-noite se desperta, o santo e bendito seja ele, entra no jardim do Éden para desfrutar da companhia dos justos. Isso já foi falado assim. Todas as árvores do jardim do Éden o cantam e o louvam, como está escrito. Então, as árvores da floresta cantarão de alegria diante da presença de Hashem. Isso é 1 de Ramim 16:33, 1 Crônicas 16:33. Ele continua aqui, ó. Um clamor surge e grita com força, com Gevurá. Vós, poderosos homens santos, está vendo? Olha que coisa bonita. Aqueles entre vós que permitiu a entrada do Urua, do Espírito, e os ouvidos, né, para ouvir, que tem olhos abertos para ver e que tem o coração aberto para saber. Por esse clamor, os justos despertam do seu sono e mergulham no estudo da Torá e desenham a coluna central. Quando o espírito, que é a fonte de todos os espíritos, desperta a doçura da alma, de lá vem uma voz que é a fonte de todas as vozes e dispersa todas as forças pelos 4 cantos do mundo. Olha, existe um chamado a vós, homens poderosos e santos, homens, mulheres, aqueles entre vós que permitiu a entrada do Ruha, e os ouvidos para ouvir, quem tem olhos abertos para ver, e que tem o coração aberto para saber. É esse clamor aqui que os justos ouvem. Eles vão despertar então do seu sono e vão mergulhar no estudo da Torá. E aí eles conseguem, somente assim, eles desenham a coluna central, senão não desenham. Quando esse Ruha, que é a fonte de todos os espíritos, veja, se esse espírito que a gente está falando ali, o Ruha, que está falando ali,
é a fonte de todos os espíritos, né? Ele desperta a doçura da alma. Esse Ruha que criou, ele vai trazer doçura para a alma. E lá vem uma voz que é a fonte de todas as vozes e dispersa todas as forças pelos quatro cantos do mundo. Ou seja, ela destrói todas as outras vozes que não seja a voz de Kabbalah e Torá, de doçura, de amor. Ele continua. Nessa hora, isto é, à meia-noite, uma chama é despertada do norte, ou seja, de Gevurah, atinge os quatro cantos do mundo, veja, desde a iluminação da coluna da esquerda, que é o julgamento, expande-se por todos os mundos, ela desce, toca o galo, eu botei a aulinha sobre o galo ontem, quem já viu a aula já sabe o que é galo, entre suas asas, que é o segredo de Gabriel. Que o nome anjo em hebraico, em hebraico, homem forte é Gavê, Gavá, enfim, tá lá, veja a aula lá, tá lá no nosso canal. Quando a chama desperta, ela canta. Este é o segredo do clamor, mencionado antes com as palavras. Um clamor vem à tona e anuncia com força. Mas os únicos que despertam para o chamado do galo são, mais uma vez aqui, os verdadeiramente justos. Se não acorda, Moré, é falso. Não adianta vir com conversa fiada. Ai, mas Moré, eu tô, sabe, eu tô isso. Não é justo. Não adianta que isso tudo é ego. Não é justo. Não é judeu, não é judeia, não é nada disso. Só os verdadeiramente justos. E se aprofundam no estudo da Torá. E tem essa ideia, para se aprofundar no estudo da Torá. Não é para ler Sidu. Ficar a noite toda escutando música e lendo Sidu. É para se aprofundar com o grupo no estudo da Torá, desenhando juntos a coluna do meio. Então, o santo bendito seja ele, o próprio Eterno, juntamente com todos os justos do Éden, ouça atentamente a voz, como está escrito, vós que habitais no jardim, os companheiros escuta a vossa voz, faze-me ouvi-la, né? Então, isso ó, já estava no Shirachim, ó. Leia atentamente, ó. Ouça atentamente a sua voz. Como está escrito, vós que habitais nos jardins, né, no jardim do Éden, os companheiros, os amigos, escutai a voz, fazei-me ouvi-la. Isso já estava lá. Quem acorda meia-noite é ouvido pelo mundo espiritual, pelos santos tzadikim. Pulamos aqui para outro item, 34. Noite e meia-noite. Julgamentos específicos vêm ao nosso mundo quando o sol se põe e a noite desce. Ao toque da meia-noite, outra transformação ocorre, quando a impressionante e compassiva luz da misericórdia aparece no cosmos. Tá vendo? Olha, tudo o cosmos ela recebe essa luz. De acordo com a sabedoria do Zohar, todos aqueles que se aprofundam no estudo da Torá durante esse tempo, a meia-noite, ou o tempo de misericórdia, depois da meia-noite, merecerá uma porção no mundo vindouro. Então, veja, todos aqueles que fazem isso já têm garantido merecerá uma porção no mundo vindouro. E os que fazem o contrário, não merecerão. Este mistério é transmitido através de uma história sobre o Rabi Abba e o Rabi Yaakov. Os dois eminentes místicos estão viajando por uma determinada aldeia, e se hospedam em uma pousada. O dono da pousada construiu um complexo aparato que usa água. Balde e balança para sinalizar a chegada da meia-noite. Ele fez um relógio. Essas complexidades, e também que são metáforas dentro deste conto, aparentemente simples, indicam a extrema importância do mundo, do estudo, perdão, espiritual, após o golpe da meia-noite. A relevância dessa passagem, a luz compassiva da misericórdia é despertada através da linguagem que flui através desse texto místico do Zohar. E essa luz
nos ajuda a merecer uma participação, tá vendo? No mundo vindouro. Quem não participa dos estudos de madrugada, quem dorme, vive tomando remédio, vive isso, vive tendo desculpa, que eu não consigo, tente conseguir aí, porque isso faz parte da sua vida no Alain Rabá, senão não tem. Não adianta a gente andar vestido de médico, não adianta a gente vestido de policial se a gente não é, não é? É só roupa externa, porque só são verdadeiramente justos que acordam de madrugada e estudam Zohar Kadosh. Vamos continuar aqui, são 5 horas e 8 minutos. À meia-noite, quando os pássaros acordam, isto é, os galos, como a gente viu acima, não são pássaros, né, como a gente imagina, e agora chama aqui os galos, basta ver a aulinha lá que a gente colocou. Um espírito ou vento nasce no norte, em Devorá. Isso se refere à coluna da esquerda, do julgamento, que é o segredo da iluminação de Rorimar sem raçadinha, ou seja, sem misericórdia. O segredo superior das três das Sefirot de rua, o cetro, então sobe no sul, ou seja, o cetro sobe ao sul, que é Hesed. Ou seja, na coluna da direita, que é o segredo de Hassadim, de misericórdia. E une-se a esse espírito da coluna da esquerda. Veja, os anjos da esquerda são de fogo, e os da direita são anjos aquosos, misericórdias e Gevurah. Então, eles se unem a esses espíritos da coluna esquerda, assim eles estão incluídos um no outro. E começa-se, então, os acordões da coluna da esquerda. Diminui e são mitigados por Hassadim. E o santo bendito seja ele, é despertado, é como que a sua vontade deleitasse com os justos no Jardim do Éden, porque os justos é que estão fazendo essa ligação aqui entre os anjos. É os justos com os seus estudos de madrugada que estão defendendo esse mundo. O Rabi Ezequiel disse: quem se aprofunda no estudo da Torá, naquela hora, da meia-noite, terá definitivamente uma participação eterna no mundo vindouro. Olha que promessa maravilhosa. O Rabi Yossi, então, perguntou: qual é o significado aqui de eterno? Né? Ele respondeu: foi o que aprendi. Foi o que aprendi. Toda meia-noite, toda, não é uma parte dela, 3 dias por semana. Quando eu acabar de ler esse texto, eu deixo você falar, tá bom? Quando o Santo Bendito seja ele entra no jardim, todas as plantas, ou seja, são plantas literais, né? Ou seja, as sefirotes do jardim do Éden, que é a núquiva. O que é a núquiva? A núquiva é Malhut. São regadas mais generosamente pelo riacho, que é chamado de Antigo Riacho. E também o Riacho do Deleite, que se refere a Supernal, Aba e Ima, ou seja, Rohemá e Biná, pai e mãe, cujas águas nunca deixam de fluir, porque o acasalamento de Aba e Ima nunca para. Então, se uma pessoa desperta para estudar a Torá, é como se esse riacho fosse derramado sobre a sua cabeça e ele fosse regado juntamente com as plantas do Jardim do Éden. Ele recebeu uma porção eterna do morrinho do mundo vindouro também. Então, veja, 37. O senhorinho, então, disse: você não precisa do galo. Preparei um sinal na casa que indica a meia-noite, que era esse sistema que ele tinha criado. As balanças que estão diante da minha cama. Para isso, enche um vaso com água, a água escorre por um buraco na embarcação, ou ali do balde, para que esvazie exatamente a meia-noite. Nesse momento, uma balança sobe, enquanto a outra balança desce para baixo e ruge, e faz barulho quando cai. E o som é ouvido em toda a casa. O sinal foi criado por um velho que uma vez ficou comigo e levantou-se exatamente à meia-noite para estudar a Torá. Sabe de Torá, né? 38. O Rabi Abba disse: bendito seja Hashem, misericordioso, que me enviou cá à meia-noite.
A balança fez um barulho enquanto balançava, acordando Rabiaba e também o Rabi Jacob. Ouviram seu senhorio que estava sentado no canto da casa, com seus 2 filhos, a dizer. Com seus 2 filhos a dizer. Está escrito, meia-noite, tá vendo? Ó? Meia-noite me levantarei para te dar graça por causa do teu justo juízo. Isso é o Terrilim 119, 62. Então ele perguntou, o que Davi viu que o levou a dizer meia-noite, em vez de a meia-noite, né? Ele só falou meia-noite. E ele responde, certamente ele estava se referindo ao santo bendito seja ele, chamando de meia-noite. Olha. E ele perguntou, como Davi sabia disso? E ele respondeu, assim disse meu avô, porque o seu reino de Davi dependia disso, da iluminação do morrinho da meia-noite. Davi levantou-se à meia-noite e entoou cânticos. E assim ele realmente chamou o Santo Bendito, seja ele de meia-noite. Veja, o próprio Eterno é chamado de meia-noite, a divisão da noite. E ele também disse: Eu me levantarei para dar reza de graças a ti. Então, nessa hora, todos os juízos provêm daqui, significando apenas da núquia, né? Núquia é Malhut, que recebe de todos. E adoçada a nossa Malhut à meia-noite. Conforme nós estamos julgando, estudando aqui, mesmo aquelas pessoas que não sabem ainda, elas estão existindo por causa desses estudos. Eu não vou nem falar que a gente está acabando com um monte de assassinato, um monte de roubo, um monte de. Não, a gente está mantendo, através da força do estudo da meia-noite, o mundo existindo. E assim foi em todas as gerações que os sábios fizeram. Só que ninguém sabe disso. Os idólatras pensam que são eles, de todas as religiões. Eles pensam que acordaram mais um dia para ganhar mais dinheiro, para trabalhar, para terem tudo aquilo para essa vida. Porque tudo que eles querem é somente dentro dos padrões que a sociedade desenhou para eles. E essa meia-noite é adoçada, pois os julgamentos do mundo abaixo já desapareceram, saiu tudo. Assim, os acordões de Malhut, os acordos tribunais, né, são derivados apenas daqui, e não do seu aspecto não adoçado. Por isso que estudar de madrugada é muito importante. Portanto, naquela hora, o rei Davi se apegou a ela, se levantou para cantar cânticos. O Rabi Aba avançou e o beijou. E disse, com certeza, bendito seja o misericordioso que nos trouxe até aqui. Venha, este, como já explicamos, a noite sempre foi o tempo de juízo. Foi discutido na presença de Rabi Shimon, e é certamente assim. O jovem filho do senhorio perguntou então, se sim, então por que está escrita meia-noite? Explicaram-lhe, é como já dissemos, porque o reino dos céus é despertado à meia-noite. O filho disse, já ouvi isso, mas tem outra explicação? Eu tenho outra explicação. Ele não faz uma pergunta, ele afirma que o Rabi Aba então disse, pois então, fale, meu filho, pois suas palavras serão a voz da vela, referindo-se à voz do Rabi Shimon, que é chamado de luz luminosa. Veja, tem muitas profundidades nesse texto, né? Vela é né, Firua, a alma, enfim. E aí está falando da alma de um tzadik, de Shimon Bar Yochai, que era a luz luminosa, e Shimon Bar Yochai, na linguagem do Zohar, entre os 10 sábios era Keter, então tem uma profundidade aqui. Este brilho, que é escondido e oculto, brilha mais do que qualquer brilho. O que significa que seu brilho é maior do que qualquer outro brilho no mundo.
e todas as notas estão localizadas dentro dele. Sair, sai e desaparece, escondido, mas exposto. Vê, mas não vê. Este é o livro, que se refere à fronteira ou limitação, como um termo hebraico significa ambos os livros e fronteira. É a fonte do poço, que é a Núquia, de Zerampim, que é Malhut, e sai para brilhar só durante o dia, porque Zerampim, tá vendo? Brilha durante o dia. E isso desaparece à noite, que chega às Gevurot, quando não brilha. Ele se deleita à meia-noite com a companhia das almas dos justos, que são a prole que ele emitiu no Jardim do Éden. Tudo isso é o estudo da meia-noite. A gente tem esse livro aqui, se depois você quiser, basta pedir, mas não deixe ele lá no seu arquivo. Né? Leia-o, 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 até que isso fique bem guardado dentro de você e você comece a, nas próximas noites, não estou falando isso para todo mundo, lógico, obviamente, a gente esse estudo vai para o YouTube, e também estou falando para aqueles que não se acordam, não levantam, não lavam as mãos, não lavam os rostos, né? Enfim, então é um cuidado que a gente tem que ter. O serviço noturno é opcional por esse motivo, pois somente com a continuação do serviço vespertino é que ele brilha. Mas agora, à noite, não há tempo para isso. Explicamos que a luz do dia não brilha sobre a noite. Ele governa o escuro até a meia-noite, quando o santo bendito seja ele, se diverte com os justos no jardim do Éden. Então é hora dos homens estudarem a Torá. Quer dizer, não adianta você estudar a Torá se durante o dia você vai fazer coisas aversas à Torá, não vai estudar, não vai levar a Torá dentro de você para o seu trabalho, não vai cumprir a Torá, enfim. Ele fala, também se fizer isso, e depois durante o dia fizer outra coisa, não adianta nada. Venha, eis que o rei Davi, eis que Davi veio e disse, há 3 vezes para o culto, como está escrito, à noite, tá vendo? Exatamente, de manhã e ao meio-dia. Eu oro e clamo em voz alta, e ele ouve a minha voz, Terrilim 55:18. As 3 vezes ao todo que o Davi orou, em apenas 2 delas, como está escrito, eu oro e clamo em voz alta, e não mais. Um é o serviço da manhã, Shaharit, e o outro é o serviço da tarde, tá vendo? Minha. Por isso ele disse, eu oro e choro em voz alta, porque o oro é suficientemente para amanhã em si. É o tempo de Hesed, de misericórdia. Veja, aquilo que a gente fala, né, sobre as horas, ela tem na parte da manhã, que é Hesed, a bondade, e quando chega ali para 9 horas da manhã, tem o Gevurah, a hora que a gente vai começar a leitura de Terrilim. Então, tem que se ter muita ideia sobre isso, que vocês estão no momento de Gevurah e que vocês têm que rezar uma reza séria, porque senão não funciona. Mas a necessidade de chorar em voz alta durante a tarde, tá vendo? Na tarde já é bem mais pesado, às 15 horas. Veja que a palavra chorar aqui está intensificando que deve ter uma responsabilidade no que está fazendo. Ou seja, esses momentos não são horas para brincadeira, né? Nem puxar da tarde, nada disso. Esses são momentos para chorar em voz alta, porque os julgamentos estão chegando. Talvez os julgamentos não estejam chegando sobre nós, mas estão chegando nas pessoas do hospital que estão com câncer, estão chegando nas pessoas que sofreram um acidente, estão quase perdendo a sua vida. Quando a gente pensa assim, a gente pensa, poxa, o que significa isso? Isso significa menos um ticum. Então, são momentos que não é para a gente deixar, mesmo no resto de manhã, ainda entra a Gevurah, tem que ter essa atenção. Então, a leitura dos terrils não é algo para a nossa vida, é algo para o mundo, para o universo, tá vendo? E tem que ter uma seriedade, ó, tem que chorar, tem que entender o que está fazendo. Aí continua aqui.
pois é um momento de julgamento severo, tá vendo? É por isso que se reza esses horários. A coisa de Iripoca vai chiar. Por isso acrescentou, e chore em voz alta, mas ele não orou no culto noturno, tá vendo? Bem alto, ele não fez as rezas de noite. À meia-noite, ele levantava-se e cantava cânticos e louvores, como está escrito. E na noite estará comigo o seu cântico, Terrilim 42, 9. Isso já foi explicado. Então, ó, tudo isso tem que ter uma grande explicação. Quando a gente vai olhar aqui nas rezas, o que que acontece? Ó, a última reza não é à noite. É Shaharit, ó, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó, pôr do sol, né? Ele fez a Pragmin Raminha Half of Minha às 17h03, tá vendo? Não era noite ainda. Aí o pôr do sol. Aí termina o Shabat, né? Aí aqui ele vai dar uma meia-noite, que não é a meia-noite ainda da Torá. Ele dá a hora proporcional desse dia, que não é de 60 minutos, mas de 67 minutos e 42 segundos. Não é 60 minutos, passou 7 minutos e 42. Tem todo um cálculo para fazer isso. E assim vai se colocando e mantendo tudo dentro daquilo que já era por toda a eternidade, quando os anjos já faziam esse trabalho. Nós acordávamos cedo e dormíamos cedo porque não tinha eletricidade, não tinha distrações, né? Aí depois foi chegando a internet, jogos, a luz dentro de casa. E aí a gente fez o quê? A gente parou de dormir cedo e começou a ver essas coisas, seriados e etc., coisa que não é distração para a mente. Não tem nada que ver com Torá. Às vezes ficamos no WhatsApp, Facebook e tal. Todo mundo precisa distrair um pouquinho a cabeça, tudo bem. Mas é perda de tempo. É só distração mesmo. O Rabi Yehudá, gente, aqui não são minhas palavras, tá? Isso são palavras do Zohar. Aqui, em caixa alta, a pessoa que escreveu esse Zohar, é a opinião dele. Mas veja, ele chama atenção para isso aqui, porque é o que está exemplificado aqui. Ó. Os dois serviços eram feitos. Mas, Moré, era esse serviço do Sidu, que eu tenho que acordar, ficar lendo 100 páginas, etc. Não, não era esse serviço. Era outro serviço. Não era esse serviço. Esse Sidu, ele foi feito na Idade Média. Então, é necessário saber isso. Rabi Yehudá abriu a discussão com o versículo. Tanto é, não é? Deixa eu só. Tanto é que às vezes a pessoa faz tudo direitinho, lê tudo, faz tudo e não aumenta, não tem 1 milímetro de vida no mundo espiritual. Por que não tem? E leva logo uma pancada no dia seguinte. O Eterno está falando, ó, vai para Cabalá, vamos estudar em grupo, vamos acordar à meia-noite, vamos meditar, vamos em frente, porque senão o grupo se enfraquece. Aí vem uma pancada para te alertar que foi bom. Porque o que a gente está falando aqui é de vida eterna. As pessoas que acordam de madrugada vão para o Lanrabá. As que não acordam não vão. Só são verdadeiramente justos aqueles que acordam de madrugada. Os que não são podem ser, até ter a capa de muito santo, falar que são santos. Nós adoramos nos autopromover, não é? Isso é verdade, todos nós. Adoramos falar que somos isso, aquilo. Mas será que somos? Será que estamos acordando à meia-noite mesmo? Será que estamos levantando da nossa cama? Será? E se não estamos, como é que ficaremos, né? Vai precisar mais quantos anos a gente falar isso? Chega o ano que vem, vamos falar de novo. Ah, amor, eu esqueci.
Um problema, esqueci que acordar à meia-noite era tão importante. Ele diz aqui, ó. Eis que abençoai Hashem, todos vós, servos de Hashem, Tehillim 34:1. Esse versículo foi explicado, mas venha, este está escrito, eis que bendizei Hashem. Quem são aqueles dignos, está vendo, de abençoar Hashem? Bendito seja ele. As escrituras diz todos os seus servos de Hashem. Embora alguns de Israel sejam dignos de abençoar o santo bendito seja ele, no entanto, quem dá as bênçãos por causa dos seres superiores e inferiores? Ele pergunta aqui. A escritura diz, todos vós servos de Hashem. Mas não todos de quem é a bênção considerada uma bênção, ele fala, não é todos que é considerado uma bênção. As escrituras dizem, ou diz, aquele que estão à meia-noite na casa de Hashem. Gente, que pancada! As pessoas que ficam ouvindo esses rabinos aí, falando, ai, porque passar vinho, ou porque isso é muito bom, ou porque você não tem que ser judeu, ou porque você tem que ser Bnei Noa, não precisa acordar meia-noite, esse moré, né? Eu sei que falam isso, eu sei porque tem um monte de gente que sabe porque escuta esses caras. Moré, foi o senhor que escreveu o Zohar Kadosh, quem dera. Também não sei, sei lá, se de repente, né? Todos nós somos uma alma. De repente eu participei de alguma coisa. Não sei, escondi lá na cova de macaco. Tô brincando, gente. A gente não sabe, eu tô falando que a gente não sabe. Preste atenção nesse texto. Quem abriu a discussão foi Rabi Yehudá, um versículo. Eis que abençoai Hashem, todos vós, preste atenção, quem deve abençoar Hashem? Eis que abençoai Hashem, todos vós, servos de Hashem. Esses aqui são a parte importante que vai abençoar a primeira parte. Quem é a primeira parte? Hashem, o Eterno. Isso está no Terrilim 134:1, cujo vocês leem praticamente vezes por vezes durante um mês. Ele diz aqui, esse versículo foi explicado, mas venha, eis o que está escrito, eis aí, bendizei Hashem no Terrilim. Quem são? A pergunta aqui, ó, preste atenção. Quem são, ele pergunta, aqueles dignos de abençoar o santo e bendito seja ele? Vou mudar a cozinha aqui, ó, para a gente prestar bastante atenção àqueles que estavam dormindo. Quem são dignos de abençoar o bendito seja ele? As escrituras diz, a escritura diz, ele completa aqui, ó, a escritura diz, em caixa alta, todos vós, servos de Hashem, todos vós têm o direito de fazer isso. Todos vós, todos vós. E ele continua. Embora alguém de Israel seja digno de abençoar o santo bendito seja ele, no entanto, quem dá as bênçãos por causa dos seres superiores e inferiores? Ele pergunta aqui, não é? Deixa eu achar aqui, ó. Achei aqui, olha. Então ele pergunta aqui, no entanto, quem dá as bênçãos por causa dos seres superiores e inferiores? Quem é que dá essas bênçãos? Por causa, porque qual é que tem efeito, tanto nos seres superiores como nos inferiores? Mais uma vez ele usa a escritura e diz aqui, ó, a escritura diz, tá vendo? A escritura diz, todos vós, servos de Hashem. Aí ele continua aqui, ué, mas não são todos os que dão bênção considerado uma bênção? Ele pergunta isso, ele falou aqui, ó, mas ué, não é todos que dão uma bênção que é considerado uma bênção, porque a gente tem visto aí muita gente, pastores, rabinos, abençoando, etc. Então ele pergunta aqui, olha, mas não é Israel todo, etc. Não é todos que dão uma bênção que é considerada a bênção? Mais uma vez, ele enfatiza aqui, ó, o que que ele fala? Ó, a Escritura diz, aqueles que estão de noite na casa de Hashem. Aqueles que acordam à meia-noite para estudar a Torá. Moré,
Mas, poxa, então quer dizer que isso muda tudo em relação àquilo, tudo que eu entendi até agora, sim. Somente aqueles que acordam à meia-noite para estudar a Torá que podem bendizer e abençoar a Shem. Só eles que são aceitos. Porque eles têm que ser aceitos pelos anjos superiores e inferiores, e porque eles estão acordados nesses horários, que é o momento que a Shem entra no Gan Eden, que as almas estão estudando a Torá. E estes, ele diz aqui, são aqueles que ficam de meia-noite a meia-noite na casa de Hashem. E de acordo com as escrituras, olha o que ele diz aqui, ó, de acordo com as escrituras, mas, ó, eles devem ser servos de Hashem e também se levantar à meia-noite. Pois então o santo bendito seja ele vem se deleitar com os justos no jardim do Éden. Ah, mas caramba, eu achava que eu tinha que fazer os ritos de Shabat e que eu ia ser santo por comer cacherute. E porque eu não podia apertar a mão de uma mulher porque ela estava menstruada. E porque eu não podia sentar num banco. Aí, ó. Eu guardava o Shabat tão intensamente. Aí, então, o santo bendito seja ele, vem se deleitar com os justos. Quem vem se deleitar? O Eterno, no jardim do Éden. Estamos aqui despertados pela palavra da Torá. Não é pela palavra de Rabino, não é as leis de Rabanã, são palavras da Torá. E aí vamos discutir Issachar, pois estamos no nível dele, tá vendo? O item 44. Parágrafo 45. Meia-noite e a oração que vai se seguir de manhã. Depois que Rabi Eleazar recita o Shema e faz suas orações, o Rabi Issachar começa uma discussão sobre um momento apropriados para orar. Antes de iniciar uma jornada, por exemplo, devemos primeiro consultar o Eterno e oferecer oração, ou seja, consultamos o Eterno, abrimos a Torá e fazemos uma oração antes da viagem, não é depois. Depois que a pessoa faz a viagem, aí pode todos os problemas acontecerem, porque de repente o Eterno ia falar para ela, não vá para essa viagem. E foi isso que até Bilã, né, que era um mago, fez. Antes de ir até Balaque, ele perguntou ao Eterno antes de ir. Ele não foi antes. Muitas vezes, a gente está falando de viagem, mas muitas vezes a gente faz muitas coisas, muitos projetos. Entramos numa relação e saímos de uma relação pelos nossos egos, sem realmente perguntar ao Eterno se deveríamos ficar no trabalho, naquela coisa que não está nos incomodando, e quais seriam os consertos que estaríamos passando ali. Fazemos tudo sem consultar o Eterno. Então, eles estão discutindo isso, né? Se vão viajar, se não vão. Então, eles começam sobre essa questão do momento para orar, né? E antes de iniciar uma jornada, que eles deviam fazer essas consultas. Devemos também fazer oração à meia-noite, rezas. E pela manhã, depois que o sol nasce. Está vendo? Lá também devemos rezar. Mas não na escuridão da madrugada, já que este é um momento em que o marido e a mulher estão ligadas como no segredo da união da relevância. Ou seja, antes das 3 horas não se reza desta passagem. Na verdade, as orações são cabos imateriais que transmitem influência espiritual específica para nossas almas. Veja, são cabos que ligam e trazem essas energias. E diferentes influências são transmitidas em intervalos durante a rotação da Terra e a órbita em torno do Sol. Os sábios antigos entenderam esses horários e construíram os cabos apropriados. Por isso que tem os horários nas formas, apropriado na forma de rezas ou orações. Então, ele vai falar, ajudar, ler essa passagem ajuda a alinhar e sintonizar as nossas orações em suas mais altas frequências. Ele continua aqui no item 46, 47, vamos lá. Ele diz aqui, né? Estou me aprofundando na Torá, estou começando a ir mais fundo, desde a meia-noite.
quando a manhã estourou, ainda não era a hora de orar, não era o momento, porque durante a escuridão da madrugada, a esposa e o marido conversam e estão no segredo da união, como uma só. Então ele se retira para a sua morada, como sua criadas, com suas criadas, que se sentam como ela lá. Assim, um homem não deve interrompê-los, ou seja, rezar de madrugada, né, fora do horário correto. Em outras matérias, quando eles estão unidos com um só, né? Não precisa dizer que as rezas aqui são em hebraico, né? Acho que não precisa a gente colocar que as rezas aqui que têm a verdadeira energia são em hebraico. Louvarei a Shem de todo o coração. Não que as rezas também que a gente faz no nosso idioma não tenha força, mas ele está falando aqui das rezas em hebraico. Louvai a Shem de todo o coração. Isso é o item 47. O Rabi Eleazar cita o versículo título e passa a discutir o caminho justos do rei Davi, que dedicou a sua vida ao Eterno. Davi sabia que quando o vento norte se agita à meia-noite, ou seja, Gevurá, o Eterno se une aos Tissadiquim no Éden. Ele também sabia que as palavras da Torá dita à noite acendem diante de Deus. Olha que pancada. O Davi era esperto, né? Ele sabia que as palavras da Torá dita à noite, né? Elas acendiam o Eterno à meia-noite, tá vendo? Elas acendiam o Eterno. Portanto, ele fazia e levantava-se à meia-noite para cantar cânticos e louvar o Eterno. De todos os títulos que ele deu à sua canção, a gente tem Aleluia. Foi a maior, porque a palavra engloba tanto o nome do Eterno, que é Yah, e o chamado para louvá-lo. O Rabi Eleazar, então, concluiu explicando o significado de todo o coração, né, de todo o coração, e a Assembleia dos Retos, né? Então, veja que bonito. A relevância dessa passagem. O poder da sabedoria mística do rei Davi mexem com nossa alma ao examinarmos esta passagem, especificamente da luz despertada à meia-noite, através das ações, dos estudos e cânticos de Davi, desce ao nosso mundo, enchendo a nossa alma e a alma da humanidade. Olha que coisa linda, ó. Enchendo não só a nossa alma e a alma da humanidade. Isso diminui o quê? Isso diminui a escuridão, tá? Espiritual, que dá origem, eles dão origem a conflitos pessoais e globais. Que trabalho bonito do cabalista. Agora, existe toda uma regra, né? Você pode ir lá no nosso canal ver que não há implicância, não é nada pessoal. Os primeiros 10 que chegam na sinagoga, as pessoas que chegam no horário certinho, que já estão ali preparadas, né? Não esquecem. Às vezes tem um esquecimentozinho, mas tem gente que esquece todo dia, chega atrasado todo dia, né? Então, olha a responsabilidade do que a gente está fazendo aqui, não é? E aí? Nós devemos nos perguntar nessa manhã. Estamos encaixados em tudo que foi falado aqui? Isso não estamos. Às vezes entramos na sala, estamos aí, mas daqui a pouco você pergunta, onde está? Está aí? E a pessoa nem responde. Estava deitada, dormiu. Ah, mulher, mas eu durmo sentado. Não tem problema, senta e continua brigando com sono. Dá o teu jeito, entra numa banheira de água gelada, sei, toma um remédio para não dormir, não sei, nem se tem. Dá o teu jeito. Pare de brincar para torar. Pare de conversa fiada falando que é servo do Eterno sem ser. E eu não estou falando isso aqui para chamar a atenção de ninguém, estou chamando para falar com todos nós uma realidade. Veja, também não é de vez em quando. Não tem férias para acordar de madrugada para estudar a Torá. Ah, vou tirar férias agora, vou estudar. Essa semana eu não vou porque apareceu uma coisa mais importante aqui. Vá para a coisa que você acha importante, mas acorde de madrugada.
E aí tem outra responsabilidade. Imagina se um dia, e acontece com todos nós não acordamos para estudar a Torá, para fazer rezas, e uma pessoa que podia, a gente podia morrer, salvar da morte, bastava aquela nossa reza para salvar aquela pessoa que estava no nosso bairro, perto das nossas responsabilidades espirituais, e a pessoa morreu porque nós não acordamos. Aí você vai chegar lá do outro lado e vai falar, pô, mas eu estava tão cansado naquele dia, eu tomei remédio. Ai, eu tô tão brincando, ainda ri ainda, né? Nas aulas, às vezes, alguns alunos, e dormi, moré, apaguei. Porque às vezes a gente conta umas histórias, né? Que algumas pessoas dormiam, mas era outra coisa totalmente diferente. E as pessoas estão brincando. Brinque, bobinho. Brinque, bobinha. Aí vocês gostam, né? Quando eu falo assim. Vai brincando. Continua não acordando, continua não levantando da sua cama, continua não lavando o seu rosto, não fazendo sua higiene. Continue, vai dar certinho. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Foi muito legal, né?